Então, chegamos ao último capítulo do Marketing para Influ, e eu acho que é um dos capítulos mais relevantes. Quando você pensa em estudar, tudo é um processo. Então, a gente vai começando pelos temas mais fáceis de aplicação, até que a gente chegue nos mais complexos. Então, primeiro você aprende, depois você aplica, e por último, você faz a parte mais importante, que é mensurar. Então, o que é importante, o que não é, o que performou, o que não performou, o que você entregou que fez sentido e o que você entregou e não fez. E eu gosto muito de utilizar isso com uma técnica que eu chamo funis de vendas. Então, tem muita gente que fala de funil de venda como se fosse apenas uma estratégia de vendas, mas na verdade não é. Ele consegue mensurar em cada etapa do processo, porque o seu Instagram nada mais é do que um funil de vendas, quando o cliente gostou daquilo e quando ele não gostou. Então é isso que eu quero trazer para vocês, porque toda a parte do processo, ela envolve algumas nuances. Então você precisa ter um criativo certo, ou seja, você tem que ter um conteúdo que faça você reter ele ou levar ele para aquela compra. Você tem que estar anunciando para o público certo. Isso é extremamente importante. E no final você tem que ter todas as chamadas relevantes para você fazer com que ele realmente queira comprar. Então eu começo esse módulo falando: venda o que as pessoas querem comprar, não o que você acha que elas querem comprar. Números vão te trazer isso, e o funil de venda vai te mostrar como você vai conseguir chegar nesse patamar. Então o funil de vendas ele é dividido em basicamente 3 partes. A primeira é o topo do funil. O topo do funil eu gosto de aplicar ele no Instagram como se ele fosse a sua parte do Reels. Então ele nada mais é do que a parte onde você atrai o seu cliente, atrai o seu seguidor para aquela promoção, é onde você atrai um novo seguidor para os seus stories, é onde você começa a conversão de verdade. Então ele tem que ser conteúdos o mais amplo possível. Muitas pessoas têm o hábito, inclusive, de colocar conteúdos um pouco menos amplos, o que faz com que, em vez de você atrair ele para o seu funil, você acabe repelindo ele do seu funil de vendas. Então é um ponto extremamente importante. Depois a gente vai para o meio do funil, que eu gosto de colocar ele como se fosse os nossos stories. Então, o meio do funil são pessoas que elas já estão procurando alguma coisa ali no meio, ela já está propícia a escutar o que você quer falar, ou entender qual é o produto que você está ofertando e o que ela vai aproveitar com aquilo para começar a pensar na compra. Então, lembrando que todas as partes do funil de venda, ela faz conversão de vendas, porém, cada parte delas num percentual diferente. Então, quanto mais afunilado for, maior é o seu percentual de conversão. Então, todas elas precisam ter estratégias realmente corretas e você precisa entender quais são esses percentuais para que você entenda se seu criativo foi bom, se você está atendendo as demandas do seu cliente ou se você não está. Porque muitas vezes você vai lá e coloca um conteúdo, mas você não vê quanto teve de engajamento nele, você não vê quantos cliques teve no link. Como é que você vai saber se aquele produto agradou ou não? Não faz sentido, entendeu? Você, não é só olhando qual foi a venda final, porque muitas vezes a venda começa antes desse processo. Então você precisa resolver o processo como um todo. E aí a gente vai para o fundo do funil, que é a melhor parte da conversão e que, inclusive, poucas pessoas utilizam, que nada mais é do que a parte do direct, a parte de responder o comentário do seu seguidor, nada mais é do que o mano a mano, a conversa mais chegada, que é onde você faz o convencimento da venda. E ele é extremamente mal explorado dentro do mercado. Ele é mal explorado pelas lojas, ele é mal explorado pelas páginas de achadinho e ele é muito pior explorado por causa das influencers. Isso muito mais por causa da demanda deles. Então, a gente entende que isso realmente é muito difícil, porque a quantidade de seguidores que vocês têm é absurda. Porém, essa é a parte mais importante, onde você tem a maior conversão do funil. Então, existem maneiras específicas de você converter ali e existem mensurações que elas são importantes para que você entenda se aquele conteúdo é relevante e se realmente é aquilo que seu seguidor quer ver ou não quer. Como a gente vai fazer toda essa mágica, nada mais é do que passar por todo o funil de vendas, discutir nessas partes do funil quais são esses percentuais, para que você tenha muita certeza e segurança de que você está fazendo o conteúdo certo, para a pessoa certa, agradando com a maneira como você fez, porque números não mentem. Só que para você poder usar os números, você precisa entender o que eles estão te dizendo, você precisa conversar com eles, entender se aquele conteúdo está num percentual aceitável ou não está. Então é isso que eu vou ajudar vocês nesse último módulo do curso, que será um dos mais importantes, mais relevantes, que é quando a gente vai trazer mensurações para entender realmente todo esse universo do digital e como a gente pode melhorar dia a dia.
Gostaria de agradecer vocês antes de terminar o curso e dizer que eu aguardo vocês no curso completo. Espero que vocês tenham gostado e que isso realmente seja relevante na vida de vocês, porque foram muitos anos de estudos aplicados aqui de uma maneira em que eu posso trazer um jeito diferente de ver aquilo que você vê todo dia. Então, como a gente pode melhorar? Vamos parar de achar que tudo é problema das redes sociais, que tudo é um problema aleatório e que não é um problema nosso, porque é um problema nosso e é nossa obrigação resolver ele. Então é isso. Até em breve.